Graça e paz, amadas irmãs. O tema da nossa reflexão de hoje é floresça. E me deram o texto baseado aqui em Isaías, no capítulo 43, versículo 19, que diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amadas irmãs, aqui no verso 19 do capítulo 43, do profeta Isaías, diz que o Senhor vai fazer algo novo. Eis que faço coisa nova. O profeta, aqui no seu contexto, está se referindo a quê? Aqui, amados, o profeta está se referindo à libertação do povo do Egito, e a passagem do Mar Vermelho lá, em tempos atrás. Porque aqui, no texto que nós lemos, se refere agora no cativeiro babilônico. E nesse contexto, o Senhor Deus está dizendo que vai fazer um novo prodígio na vida do povo. Quando ele diz aqui, eis que faço uma coisa nova. Mostra, amadas irmãs, claramente o que o profeta quis dizer sobre os versículos anteriores. Pois ele declara que haverá uma nova obra, isto é, uma obra inédita, algo incomum, e que devido à sua grandeza, à sua excelência, lançará a sombra da reputação de todas as outras obras que Deus já havia feito. Da mesma maneira que o brilho do sol, quando preenche o céu e a terra, faz com que as estrelas desapareçam. Então, assim como o sol faz o brilho das estrelas desaparecerem, que Deus ia então fazer com que uma nova realidade histórica viesse a acontecer na vida do seu povo que estava cativo ali na Babilônia. Então, amadas, o nosso tema é exatamente florescer. O Deus que faz uma nova vida, uma nova coisa, uma nova obra, o Senhor que faz florescer, dar flores novamente em uma vida. Aqui no Salmo de número 92, versículo 12, diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aqui, amadas irmãs, o salmista diz que o justo florescerá como a palmeira. Então, quando a gente vê esta frase aqui do salmista, nós precisamos fazer logo uma pergunta. O que é florescer no ponto de vista espiritual? Amadas irmãs, florescer envolve atingir um estágio de bom funcionamento. Florescer, então, de um bom funcionamento, amado, do ponto de vista espiritual,
é a gente florescer para uma nova vida, para uma nova realidade com Deus. Então, se nós florescemos para uma nova realidade com Deus, nós podemos afirmar que é uma vida boa, uma vida significativa. Quando nós florescemos do ponto de vista espiritual, na nossa relação com Deus, então nós vamos ter uma vida significativa. Podemos dizer, amados irmãos, que ter uma vida com significado é uma capacidade do ser humano para viver uma vida equilibrada, uma vida para uma boa saúde psicológica, uma saúde mental, uma nova vida, uma vida prazerosa, descansada. É uma vida florida, uma vida de beleza, bonita, porque fala de flor. É uma vida de significados. Então, amadas, pensando nessa questão, né, do florescer, o que a Bíblia diz sobre isso? Ela fala também aqui em Provérbios, no capítulo 14, versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então, o que é florescer? É produzir. É ter alegria. Florescer, amados, segundo a Bíblia, é distinguir-se. Florescer é prosperar. É ter um bom nome. É ter sucesso, é ter felicidade, paz, alegria, vitória. Todas estas coisas, amados, que produzem, então, riso, alegria, todas estas coisas são como flores que devem crescer no jardim da nossa vida. Está entendendo, amadas irmãs? Então, é isto que a Bíblia fala quando diz que o justo vai florescer. Então, surgem aqui nesse tema, amadas irmãs, outras perguntas, da qual precisamos refletir para que a gente possa concluir, né, tirar conclusões, reflexões sobre esse tema tão oportuno, tão importante. E a pergunta é a seguinte também: o que é necessário para florescer? Para florescer, amadas irmãs, é preciso observar alguns requisitos. E quais são os requisitos de um bom florescimento? O calor, o sol, a quantidade certa, a intensidade de rega, né? Quando você vai regar, tem que ser a quantidade certa de água. Boa fertilização, né? O adubo adequado, correto. A questão da luz não pode estar nem escuro demais, nem claro demais. Então, da mesma forma como uma planta no solo, uma flor de interior tem os seus requisitos, mais ou menos precisos, conforme a sua espécie. É necessário, amadas irmãos, respeitar
o seu ciclo. São raras as flores que podem fluir 12 meses por ano. Principalmente em interiores, né? É difícil. Mas cada uma vai produzir no seu tempo certo, né? No calor certo, né? Na temperatura certa, nos nos seus adubos, né? Seus fertilizantes, luz certas, cada um no seu tempo, na sua propriedade. Então, amadas, surge mais uma pergunta: o que faz a planta florescer? O adubo. Quanto mais a planta bem alimentada, com macro e micronutrientes a planta for, mais energia ela terá para florir. E o que impede uma planta de florescer? É preciso ter atenção a pragas, a bichos, né, que pode dar ali no pé da planta e começar a tirar a força, as suas propriedades, que vão o quê? Impedir a planta de florescer. É preciso ter atenção às pragas, que muitas vezes pragas dão ali na sua planta e termina a tirar a sua força. Aí daqui a pouco você, irmã, não consegue mais dar flores, porque você permitiu que as pragas, né, chegaram na sua vida e começaram a tirar suas forças, né, para que você possa produzir as belas, gloriosas flores na sua vida. Pensando nisso, amadas irmãs, é preciso que todos nós reflitamos em 3 condições para que vejas o florescimento na sua vida. A primeira condição para que você, irmã, possa florescer é pensar em um dos itens do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo registra lá na sua carta à igreja aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. E o item ali do fruto do Espírito, fundamental para o seu florescimento, é a paciência. Como é que você, irmã, planta um roseral na expectativa de que ele dê flores, rosas, e não quer esperar com paciência no adubar, do cuidar, o seu tempo certo e próprio para dar o seu desenvolvimento? É preciso ter paciência. Paciência aqui, amados irmãos, no fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é um coração liberto pela graça. É um coração, amados irmãos, irmãs, prontos para confiar no cuidado soberano de Deus. Significa a espera do tempo que o Senhor exige. Como diz o salmista, confiei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É confiando que seus planos, que os planos de Deus, são melhores do que o meu, do que o seu. Amados irmãos, a coisa mais difícil da paciência é, na verdade, o seu exercício. É colocar em prática.
esta fala, né, do salmista, esperei no Senhor. Esperar no Senhor, amados irmãos, irmãs, é o mais significativo conselho nas Escrituras Sagradas. Então, se você, amada irmã, quer florescer, é preciso esperar no Senhor. E assim o Senhor vai estar agindo em cada uma de vocês. Ele chama cada uma das irmãs para servi-lo fielmente, com plena paciência. Essa é a primeira coisa para que você possa florescer. Ter paciência. A segunda coisa, amadas irmãs, para que você possa florescer, é necessário que haja sempre senso de gratidão. Como o apóstolo Paulo escreveu lá para a igreja, né, dos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo escreveu: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para que eu possa florescer, para que você possa florescer, é preciso que você tenha um coração de gratidão. Não só por aquilo que o Senhor está fazendo em sua vida, mas também através daquilo que Ele está por fazer, daquilo que Ele ainda vai fazer. E assim você vai estar o quê? Ministrando aos outros, aquilo que Ele plantou em você. E enquanto os frutos não deem, você sai por aí dando graças ao Senhor e apresentando, ministrando aos outros aquilo que Ele plantou na sua vida e que você está pacientemente dando gratidão ao Senhor, na expectativa deste momento, quando você vê o florir de Deus, né, em tudo aquilo que Ele plantou e que Ele espera que em você venha dar o seu fruto, o seu florir de beleza, de glória. É preciso que você, irmã, dê graça ao Senhor pela oportunidade que Ele te dá de fazer da sua vida um pomar, onde deste pomar vai desencadear tantas flores para a glória e o louvor do seu nome. Esta é a segunda coisa que você precisa fazer na expectativa desse florir. A terceira coisa, amadas irmãs, que é preciso que se faça na expectativa desse florescer, é preciso que todas as irmãs vivam a alegria do Senhor. Alegria, meus irmãos, é a maior força, é a força indispensável para o florescer da planta. Aqueles que plantam, amados, especialmente flores, rosas, dizem que é preciso que você transmita para elas alegria. Não vai adiantar você plantar flores, mas passar, para elas uma cara, de tristeza, de resmungues, de contendas, de reclamações. É preciso que você transmita alegria no seu pomar, no pomar da sua vida. Seja alegre. É uma alegria do estar focando em Jesus,
que ele é que é aquele que planta. É ele que cuida da sua vida. E ele, como aquele que cuida de sua vida, é ele que põe o sol, o calor, ele é que coloca a temperatura, ele é que aduba, ele é que coloca a luz, ele é que coloca a sua vida no lugar certo para que no tempo certo possa dar as flores. E por isso você deve se alegrar, concentrando-se em Jesus a sua atenção. Concentrando-se em Jesus, naquilo que ele faz no seu coração. E enquanto Jesus vai operando na sua vida, você vai transbordando de gratidão por tudo que ele está fazendo através de você. Enquanto isso, Jesus vai sendo a fonte da sua alegria. Como está registrado lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, quando lá escreveu-se: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, amadas irmãs, eu quero concluir esta meditação sobre esse tema tão importante, sobre o reflorescer. Então, para que você tenha uma vida florida, para que a sua vida seja um pomar de glória, de beleza, é preciso que você tenha paciência, gratidão e viva a alegria. Isso aqui são os frutos do Evangelho exibidos na sua vida. Desde que o Evangelho produz, o que ela exige, então vai florescendo onde estamos plantados. Se você vive o Evangelho, aonde você está vivendo, então ali as rosas, as flores vão germinar ali naquele lugar. Isto, amadas irmãs, não é apenas uma possibilidade, mas é uma realidade. O Evangelho, amadas irmãs, é ele que está trabalhando em sua vida. E cada vez as pessoas que estarão ao seu redor, à sua volta, vão ver mais e mais os frutos do Espírito exibidos em sua vida. Este é o resultado da floração onde você está plantada. Então, quando você viver essa significação do Evangelho, esta alegria, esse transbordar do Evangelho, então, amadas irmãs, as pessoas verão na sua vida este poder de Deus, que traz o significado, transforma a sua vida, que enriquece a sua vida, que dá paz na sua vida, que preenche a sua vida de tudo aquilo que é eficaz e necessário. Então, amadas irmãs, vamos ao Evangelho fazer o seu trabalho. E enquanto você, através do Evangelho, faz o trabalho, então a sua vida vai florescendo mais e mais, no lugar onde Deus te plantou. Então, eu desejo, amadas irmãs, que cada uma de vocês floresça no lugar onde você está e ali o mundo possa ver a beleza da presença de Deus na sua vida, fazendo a sua vida sempre com significado, vivendo então as riquezas, a glória de uma nova vida, de uma nova obra
que Deus está fazendo na sua vida através do Evangelho, e aquelas pessoas que estarão à sua volta vão também receber as bênçãos destas flores, desta floresta, né, desse agir de Deus em você. Então floresça onde está plantada. Que Deus então abençoe a todas de uma maneira toda especial. Amém.